transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro webinar de 2018. A gente vai falar aí sobre o e-social, da linha de produto TOTVS RM. O meu nome é Flávio, eu atuo na área de consultoria de segmentos, tá? E antes de a gente iniciar o evento aí, a gente vai passar algumas orientações, como a gente vai proceder nesse evento. Então, primeiramente sobre o material, a gente vai ter aí esse webinar, ele está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar esse vídeo posteriormente, em torno de 2 semanas aí, para as pessoas que fizeram a inscrição vão receber o e-mail, quando estiver disponível, fica disponível lá no YouTube. E o material da apresentação, tanto da primeira parte, que vai ser voltado aí para a legislação, o social voltado para a legislação, e da segunda parte a gente vai liberar na página do TDN. Para quem não conhece, o TDN é o nosso repositório de documentos da TOTVS, então quem quiser anotar aí, fica disponível lá em http://tdn.totvs.com.br. Vai abrir na página principal e aí vai ter um título lá de áreas do lado esquerdo e do lado direito tem um documentos de produtos TOTVS. Aí tem várias opções. A primeira, que é consultoria de segmentos, ele vai abrir uma outra arvorezinha, bem do lado esquerdo, a última opção, tá? Material utilizado nos eventos, e aí tem uma pastinha 2018 lá, e aí esse material está salvo, nesse caminho, já está disponível aí, no final do evento ele já vai estar disponível esse material para vocês baixarem também, ou até na sexta-feira a gente vai tentar fazer o possível para liberar isso hoje ainda. As dúvidas em relação ao evento, eles serão sanadas no final desta apresentação, das apresentações, via chat, então vocês não conseguem falar comigo, realmente vai ficar no mudo o microfone de vocês, e no final vocês podem fazer as perguntinhas aí por chat, ou durante o evento também, qualquer problema, postem via chat aí que o pessoal vai estar apoiando, tá? Pode ser que demore um pouquinho, porque tem a participação de bastante pessoas, e se tiver muita pergunta, a gente vai demorar um pouquinho para responder, mas vamos responder todas as perguntas. Aqui, pessoal, está a agenda aí dos nossos próximos eventos, no nosso próximo webinar que a gente vai realizar. A gente não está fazendo um webinar só do e-social. A gente tem aí também a rodada do webinar da DIRF, a segunda rodada aí que vai acontecer no dia 21 e 22 de fevereiro, da linha RM aí no dia 22 de fevereiro, das 10 às 18. E a próxima rodada também do e-social, que vai acontecer aí da linha de produto RM no dia 27, das 10 às 12. Então, a nossa programação de hoje, como eu falei, ela vai ser feita em 2 partes, Então, a primeira vai ser feita por mim, como eu falei, meu nome é Flávio, vou falar um pouquinho aí da legislação, do e-social, das novidades, o evento de hoje ele vai ser feito ainda de forma completa, com todo o procedimento, tá? Então, tem pessoas que talvez já assistiram outros webinars, mas o objetivo aí é falar hoje, todo o processo que o e-social, a gente vai ter aí todo o processo, todas as mudanças do e-social. Depois a gente passa aí para a linha de produto, e por último aí a gente vai reservar um tempo para responder as questões. E o objetivo, desse webinário é sempre nivelar aí o conhecimento de todos, tá? E tentando passar aí as principais novidades aí que estão acontecendo, que agora é verdade que o e-social ele está em produção, Então, para quem ainda não conhece, a TOTVS, ela possui uma equipe de consultoria de segmentos, tá? Ela é uma equipe que apoia as equipes internas de desenvolvimento, atendimento, em relação à legislação. Então, nós acompanhamos todas as legislações que são publicadas aí diariamente, trabalhista, fiscal, previdenciária, enfim,
todo o cenário tributário. E também, como eu falei, a gente apoia todos os times internos quando existe aí alguma divergência nessas legislações. E também mantemos o nosso portfólio fiscal, ou seja, o nosso espaço fiscal que nós temos, alimentamos os nossos pareceres, os nossos posicionamentos, eles também são publicados aí, vocês também têm acesso, né, a esse material. Para quem não conhece, ele fica disponível lá na página do suporte. Um pouquinho rola a barra de rolagem ali, um pouquinho embaixo, o primeiro ícone do lado esquerdo é espaço fiscal. Então tem todo esse material que fica disponível para vocês também. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos. Como eu falei, essa é a última apresentação que faremos por completo, em relação à legislação. Por quê? Porque tinha muitas pessoas, ainda muitas empresas, que acreditavam que o E-Social não entraria de verdade. Então, a gente vai fazer de forma completa, mas um pouquinho mais genérico, tá? Não vai entrar em tanto detalhe. A gente tem outros treinamentos que eles estão disponíveis no YouTube de forma mais completa. Então, o objetivo é de forma genérica, passar por todo o processo, explicando todo o fluxo, né, do projeto E-Social. Então, nós chegamos aí em 2018, né, esse ano é o ano de implantação do E-Social, então, a partir de agora, o E-Social está sendo implantado efetivamente, né, e o ambiente de produção ele já está disponibilizado aí de acordo com o cronograma estipulado para o ambiente de produção, de acordo também com o faseamento que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, a partir de agora, né, as empresas elas são obrigadas a enviar os eventos, as informações do E-Social. Então, a maioria já tem conhecimento, né, de que a implantação do E-Social vai ser feito por etapas, né, ou seja, ela foi faseada e divididas em grupos de empresas e divididas por fases também. Então, o primeiro grupo de empresas são aquelas que têm um faturamento acima de 78 milhões em 2016, essas são as empresas que já são obrigadas a enviar os eventos, né, a partir de janeiro de 2018, ou seja, a partir do dia 8 já tem a obrigação de enviar essas informações. Então, só para passar para quem também não tem um conhecimento ou não participou de alguns outros eventos, então a TOTOS ela tem uma participação efetiva no trabalho junto com o governo, no desenvolvimento do E-Social. A gente participa de vários grupos junto com o governo aí, e o objetivo é fazer a construção coletiva, analisar as informações, questionar o governo, dar opiniões, enfim, resumindo de forma, participando do desenvolvimento coletivo do projeto. Então, o que é o E-Social? De forma bem genérica, o E-Social é a nova forma que as empresas vão precisar declarar suas informações. Quais informações? Todas as informações de admissão, alteração de função, remuneração, aviso, de acordo com todos os layouts que foram disponibilizados pelo E-Social. Então, são os 45 eventos que nós precisamos transmitir, de acordo com aquilo que o governo está solicitando. Então, nós temos o cenário atual, que nós temos aí várias obrigações que nós precisamos cumprir. Essas obrigações, elas vão deixar de existir? Basicamente, sim, mas a gente vai transmitir os 45 eventos que vão substituir, substituirão futuramente todas as informações, todas as obrigações acessórias de hoje. Então, eu não vou ter um evento específico para folha de pagamento, para remuneração, para CAGED, para CAT. Então, tem muitas obrigações que serão preenchidas, a gente vai informar por diversos eventos que o E-Social está solicitando. Então, a gente vai ter aí um canal único, que é o cenário proposto aí pelo E-Social, a gente vai transmitir para um ambiente nacional, e do ambiente nacional, as entidades governamentais vão fazer o seu trabalho, as suas fiscalizações, acessando esse ambiente do E-Social, o único ambiente que a gente vai ter, onde vai ficar centralizado as informações em relação ao projeto E-Social. Então, como será a entrega dos arquivos? Então, nós estávamos acostumados a trabalhar com arquivos TXT, quando a gente falava de folha de pagamento, era arquivo TXT.
Agora não. Dentro do e-social são arquivos XML, né? A gente vai ter que acessar um portal para fazer a transmissão dessas informações. Eu vou ter um validador? Não, não tem validador dentro do e-social, tá, pessoal? Então, assim, eu gero, o RP vai gerar a informação, vou fazer a conexão com o web service do governo e aí eu faço a transmissão. A validação vai ser no próprio ambiente do e-social. Então, eu tenho aí a validação de estrutura, na geração do arquivo. Então, o governo liberou o layout e está pedindo as informações de acordo com o layout pré-definido, definido pelo próprio governo. A gente vai ter aí a transmissão dessas informações, tudo por meio de certificado digital. Esse certificado ele precisa ser autenticado pela infraestrutura de chaves públicas dentro do padrão solicitado aí, que é o A1 ou o A3, exceto para algum grupo de empresas que não precisa usar o certificado digital, como por exemplo um deles aí que consta é o MEI, tá? Então ele está dispensado. As demais, preciso utilizar o certificado digital para fazer a transmissão dessas informações. A gente vai falar um pouquinho aí de qualificação, é um processo que dá bastante preocupação para as empresas, Por que a preocupação? Porque eu preciso qualificar as informações por meio aí do módulo web disponível ou por meio de um arquivo que eu vou fazer a transmissão. Se eu não conseguir qualificar, eu não consigo mandar essa informação para o governo, porque o governo vai bloquear o envio de qualquer informação que não esteja qualificada. Como eu falei, existem duas formas de fazer, o módulo web aí, eu passo 4 informações para o governo e ele me retorna o status, se está ok, ou a inconsistência que eu tenho. Da mesma forma, eu preciso ter um certificado digital do mesmo padrão A1 ou A3. Qualquer inconsistência, ele bloqueia o envio de qualquer evento relacionado àquele funcionário, tá, pessoal? Então, a gente vai falar um pouquinho também de layout, quais são os layouts do e-social. Então, a última versão disponibilizada para o governo no portal do e-social é a versão 2.401, e a gente diz que esses layouts eles estão divididos em 3 grupos. Nós temos as tabelas, que aí é a primeira fase do e-social, que a gente fala um pouquinho mais para frente. Temos 22 arquivos de eventos não periódicos e temos aí 12 arquivos periódicos. Então, os eventos de tabela, de forma bem genérica também, são os primeiros grupos, são basicamente os eventos iniciais do social. Eles vão ser responsáveis por uma série de informações que serão validadas posteriormente pelos eventos periódicos e não periódicos. Então, temos exemplo aí de quais são as tabelas, rubricas, lotações tributárias, jornadas, cargos, enfim. Depois nós temos os eventos não periódicos, que são aqueles que não têm uma data pré-fixada para acontecer. Por quê? Porque acontece, ele vai depender de um acontecimento em relação ao empregador. Então, se eu tenho uma admissão, eu vou ter um evento não periódico. Ele tem uma data para ser enviada? Sim, o evento de admissão tem uma regra que precisa ser seguida. Ele precisa ser enviado antes que o funcionário comece a trabalhar. E tem os eventos não periódicos, que a gente diz que são aqueles que têm uma ocorrência, uma data para acontecer. Então, ele precisa ser enviado aí até o dia 7 do mês subsequente. Então, aqui eu não vou ler todo o material, mas o objetivo é deixar aí para material de apoio também. São todas as tabelas hoje que a gente tem disponível na versão 2.401, tá? Vai ficar com material de apoio. No próximo slide, a gente tem aí os eventos não periódicos, São todos aqueles eventos que eu falei, Então tem uma série de eventos que a gente vai precisar mandar e aí vai acontecer conforme tiver o acontecimento com o empregado. Então eu não vou precisar mandar, Se eu não tiver um desligamento, eu não preciso mandar essa informação, tá? E também temos os eventos periódicos, que são os eventos aí que tem uma data que o governo vai recepcionar essa informação. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho da parte técnica do e-social, tá? Então, dentro
do e-social, a gente agora podemos dizer que a gente tem dois ambientes. Né? Nós tínhamos somente aí, antes do dia 8 de janeiro de 2018, somente a base de produção restrita. Né? Então, agora, a partir do dia 8 de janeiro de 2018, o governo também liberou a base de produção. Né? A gente pode dizer que é a base oficial do governo, a base quente que a gente vai mandar as informações. E aí existe, né, características diferentes entre um ambiente e outro, que a base de produção restrita tem uma menor capacidade de processamento, tempo limitado de guarda de documentos, disponibilizar. Então, se eu precisar fazer alguma manutenção no governo, nessa base do governo, ele teria uma disponibilidade maior, ele já não consegue tirar um ambiente de produção por muito tempo. É só passar a nível de conhecimento de vocês, tá, pessoal? Com base nas informações, com base nesses grupos que a gente participa, a gente tem algumas estatísticas que foram feitas junto ao governo, ou seja, ao CEPRO que está recepcionando essas informações. São informações atualizadas do dia 12 de janeiro, então a gente teve aí em uma semana 1.240 empresas que enviaram o S1000, né, que eu digo enviadas e validadas. Né? Nós temos um total aproximado aí do primeiro grupo entre 14 mil empresas. E também outros eventos que foram validados, né, como as tabelas, aproximadamente 500 mil registros, eventos, eles foram validados pelo governo. E aí existiu uma preocupação bastante grande com relação ao tempo de processamento. Inicialmente, lá no dia 8, tinha um tempo de processamento, eles estão monitorando isso, né? A expectativa é que o processamento aconteça em menos de 1 segundo, né? Mas ele está acontecendo aí em torno de 3 minutos quando você manda um evento para que ele retorne, porque está tendo muita chamada de evento, muita validação que está passando por todo o fluxo, está dando erro e voltando, mas isso eles estão validando e aí eles estão fazendo o monitoramento, tá, pessoal? Só a nível de conhecimento mesmo para passar essas informações para vocês. Então aqui a gente vai falar um pouquinho das validações do protocolo e recibo. Eu não vou ler todas, tá, pessoal? Eu só vou passar aqui, não se preocupem. Tem 10 itens, mas eu vou resumir o que acontece. Então, do ladinho direito, eu tenho um aplicativo, então é o meu RP gerando as informações, gerando o arquivo XML, né? Depois que ele gerar, ele vai para um balanceador, por quê? Porque eu tenho um fluxo muito grande e o governo, ele distribui essas informações em vários servidores para que aconteça o processamento. Então, ele entra no primeiro nível de validação. O que é esse nível de validação? Ele vai ver se o meu arquivo que está sendo transmitido, ele está de acordo com a estrutura e se a assinatura digital está ok. Se não tiver, volta a mensagem de erro, faz a correção e gera novamente. Se passar, ele vai para o segundo nível de validação. O que acontece? Ele vai entrar numa fila de processamento, né, devido à quantidade de informações que eles estão recebendo, precisa entrar numa fila, e aí depois ele vai pegar essa informação e vai fazer todo o processo. Se o evento estiver ok, ele vai armazenar a informação no ambiente nacional e do social, vai emitir o recibo e volta para a empresa a informação. Né? Você vai lá e pergunta se aquele protocolo já está ok. Se tiver, ele vai mandar um recibo e você precisa armazenar esse número do recibo caso queira fazer alguma retificação futuramente. Se não tiver, né, ele chegou no segundo nível, validou com erro, retorna todas as mensagens, eu preciso ir no RP, corrigir a informação e começa o fluxo novamente. Então, falar um pouquinho da DCTF, né? Para quem não conhece a DCTF Web, não é a DCTF que a gente tem hoje, é uma DCTF Web, é o mecanismo que vai substituir, né, a GFIP. Então, para que isso aconteça, eu preciso que essas engrenagens elas estejam todas encaixadas. Eu vou ter só informação na DCTF do e-social? Não. Além do e-social, eu também preciso das informações do FDRINF. Por quê? Porque eu tenho os meus tomadores de serviços, meus prestadores de serviço, onde eu faço a retenção previdenciária. Então, a previdenciária vai ser toda apurada pela DCTF Web também. Então, eu preciso, né, que essas duas obrigações, elas entrem para que eu consiga futuramente gerar as minhas guias, tá? Então, como eu falei, né, eu preciso dessas informações. Então, a DCTF ela vai substituir a GFIP, onde eu vou ter todos os meus créditos e todos os meus débitos também para apuração. Então, aqui
a gente vai explicar um pouquinho, né, de forma macro, como é que vai funcionar a sequência lógica da transmissão das informações. Eu vou ter a parte do e-social, que é a parte do lado esquerdo aqui, onde vou mandar as informações de folha e pagamento pessoa física. Né? Aí depois eu mando as minhas tabelas, eventos não periódicos, preciso consolidar todas essas informações e aí vai chegar lá na DCTF Web, né? A mesma forma segue o fluxo do FD-Reinf, né? Manda as informações naquela sequência lógica, também chega na DCTF Web e aí ele vai fazer o processamento, a geração das minhas guias. Todas as guias nesse primeiro momento? Não. Né? Primeiramente, ele vai gerar somente a guia previdenciária. Futuramente, né, o governo vai estabelecer uma data ainda, vai ser gerado as guias também do imposto de renda pela DCTF Web. Por enquanto, a apuração do imposto de renda permanece da mesma forma. Tá? Então, aqui, a gente só tem uma telinha da DCTF Web. Por que a gente tem só a carinha dele num print? Porque essa ferramenta ela não está disponível ainda, tá, pessoal? O governo ainda não disponibilizou nem para homologação e nem para vocês que precisarão utilizar. Por quê? Porque ela vai entrar lá numa terceira, quarta fase. Tá? Quando a gente falar lá um pouquinho do fasamento, eu detalho um pouquinho mais quando entra essa obrigação. Então, dentro dessa DCTF Web, como é que vai ser alimentadas as informações? Tudo por meio dos eventos do e-social. Está mandando a informação de remuneração, automaticamente eu posso passar pelo processo de validação, aquele fluxo que a gente viu, ele armazena os valores dentro da DCTF Web. Então, vou ter todos os meus créditos, todos os meus débitos, só que tem um item importante aqui. Nenhuma informação, a não ser o saldo a pagar, eu vou conseguir mexer. Então, se eu tiver algum valor que veio errado, não está fechando a minha guia, o que eu faço? Vai lá na fonte, lá na origem, né, no meu RP, corrige a informação, se é dado do trabalhador, se é dado do empregado, eu corrijo a informação e mando novamente a remuneração para que os valores batam. Né? Por que o saldo a pagar fica disponível? Porque se a empresa não tiver um caixa para pagar no determinado dia, ela pode pagar um valor a menor. Então, o único campo que ficará habilitado para a gente mexer é o saldo a pagar. Então, aqui, pessoal, é só um recibo de entrega. Então, após a gente fazer a transmissão da DCTF Web e emitir as guias, eu vou ter um resumo, tá? Então, só para ficar também no material de apoio aí, caso alguém queira consultar. Então, como eu falei, né, a DCTF Web vai substituir a GFIP e uma novidade aqui dentro do DARF, do pagamento que a gente vai fazer da contribuição previdenciária nesse primeiro momento, dentro da DCTF Web, né, eu vou precisar indicar quais são os encargos que eu quero pagar. Né? No caso, se eu pagar um saldo a menor, eu vou ter que dizer qual o valor que eu estou pagando, se é do empregado, se é a parte da empresa, se é a parte do terceiros, né? Por quê? Por meio dessa seleção que vocês fizerem, vai ser gerado um código, né, um DARF, e com esse DARF ele vai ser numerado. Por meio desse código de barras, o governo vai saber o que vocês pagaram, né, que vocês estão pagando naquele momento. Falar um pouquinho das mudanças, né, que o e-social traz aí para o dia a dia, né, para mudanças na empresa também. Então, nós tínhamos aí um processo que a gente já conhece bastante, né, já de conhecimento de vocês. Nós tínhamos aí antes, temos ainda, né, vamos deixar de ter a GFIP, a DIRF, e aí, né, eu venho a substituição aí da DCTF Web também, né, vem junto aí uma nova obrigação que é a FD-Reinf também. E a novidade que eu falei, né, que é o modelinho do DARF, né, não muda muita coisa, mas aí tem essa nova regrinha aí que o governo vai implementar esse código de barra, né, porque aí vai conseguir identificar quais são os pagamentos, quais são os encargos que a empresa está fazendo. Em relação ao FGTS, também teremos, né, uma nova forma de apuração dos valores aí das guias de FGTS.
Não está disponível também, na mesma forma da DCTF Web, esse aplicativo ainda. A única coisa disponível para vocês é o manualzinho de como vai funcionar. Tá? Então, está lá disponível lá no site da Caixa.gov.br em downloads, né? Tem esse manualzinho com todas as regras, né? Então, isso também não está disponível, não foi liberado pelo governo até o momento. Então, o novo FGTS que a gente chama, ele vai substituir tanto a guia de recolhimento do FGTS e também a guia de recolhimento rescisório do FGTS. Então, como é que vai funcionar? Da mesma forma, eu vou mandar os eventos de remuneração, de desligamento, nesse caso também, né, que tem o 2299 e o 2399, e aí ele vai alimentar, depois da validação, o ambiente da Caixa Econômica. Então, eu vou poder fazer a solicitação via web service ou via portal que eles vão liberar. Tá? A guia, como eu falei, ela vai ter um único modelo, né? A gente tem alguns modelos aí, hoje, diferentes, dependendo do que a gente vai fazer o recolhimento, mas nesse novo FGTS, a informação que a gente tem vai vir uma única guia. Cabeçalho, né, idêntico com as informações, a única coisa que muda é a parte do meio, porque ali eu vou ter todo o detalhamento dos valores que eu vou passar a recolher, e por último, né, que eu vou ter o código de barra e o valor a recolher. Uma novidade, né, em relação a isso, a nova guia do FGTS, né, que a Caixa ela tem interesse aí que essa guia, né, eu possa pagar na lotérica mesmo, apenas com o CNPJ da empresa. Igual a gente paga uma fatura qualquer, fazendo com que isso aconteça da mesma forma para pagamento. As informações ainda sobre o FGTS anteriores à entrada do e-social, se eu tiver que fazer alguma retificação, continua sendo feito da mesma forma por CFIP, tá? Então, por enquanto, continua pela CFIP. E, como eu falei, a GR-FGTS, o novo FGTS, ele é gerado de forma automática. Quando eu mandar o fechamento da folha, o evento S1299, ele vai me mandar essa guia, ou a qualquer momento, né, eu posso fazer a solicitação da guia parcial somente daqueles funcionários que eu mandei até o momento, ou existe a possibilidade também que a Caixa Econômica está pensando em rodar um processo aí, por exemplo, no dia 5, tem muitas empresas que não mandaram o FGTS, não mandaram as informações de remuneração, automaticamente, né, ou o fechamento, automaticamente a Caixa vai emitir essa guia e vai mandar para você. Né? Se você tiver ok a guia, você pode pagar, senão você faz todo o fluxo até que conclua a transmissão de todos os eventos e aí faz a solicitação de uma nova guia. Falar um pouquinho de multas, tá? Então, o E-Social não vai trazer nenhuma multa nova, né, até o momento, então a gente vai aplicar todos os valores de multas que a gente já conhece hoje, que a gente tem disponível na legislação, tanto na CLT, várias multas, e também temos as multas aí em diversas legislações trabalhistas e fiscais. Então, agora a gente vai entrar aí na parte do cronograma, né, que eu acho que é a parte mais interessante, que a gente vai tentar detalhar um pouquinho mais. Então, aqui é a forma que o governo dividiu o grupo de empresas. Então, vamos falar assim, a gente tem 3 grupos de empresas dentro do E-Social agora. O primeiro grupo são as empresas com faturamento superior a 78 milhões de 2016. O segundo grupo de empresas são as demais empresas, ou seja, que têm o faturamento em 2016 abaixo de 78 milhões. E o terceiro grupo de empresas, tá, que é a administração pública. O próximo slide, a gente vai falar do faseamento, que são as 5 fases que o governo determinou. Tá? Então, eu tenho primeiro os eventos de tabela, tá? A primeira fase. A segunda fase são os eventos não periódicos. A terceira fase são a FD Reinf, que é a obrigação lá que eu preciso para completar a DCTF Web, né, e os eventos periódicos. Eu tenho o novo FGTS Web e na quarta fase. E por último, a quinta fase, eu tenho os eventos de SST. Então agora a gente vai detalhar um pouquinho mais como é que vai funcionar
as 5 fases para cada grupo de empresa. Então, o primeiro grupo de empresas, que é as empresas que têm um faturamento superior a 78 milhões, eu entro, né, a partir do dia 8 de janeiro com as informações de tabela. Então, aqui teve bastante questionamento em relação à data que eu preciso mandar essas informações. Na resolução, na instrução normativa que foi liberado, estava dizendo que eu precisaria mandar todas as tabelas a partir do dia 8, eu não deixava claro se existia uma data final. Então, o governo emitiu uma nota orientativa, para quem não conhece, a nota orientativa de número 13, ela está disponível lá na página do E-Social, onde trouxe que cada fase eu tenho 2 meses para enviar, né, as informações. Ou seja, o evento de tabela eu posso iniciar no dia 8 e posso mandar a informação até o dia 28 de fevereiro. Então, hoje a gente tem um amparo, né? Ela não vai autuar se eu não mandar a informação, por exemplo, até o dia 15 de janeiro de 2018. Eu posso mandar essa informação até o dia 28, e isso está sendo esclarecido dentro dessa nota orientativa número 3. Um outro item que causou bastante questionamento, né? Quais são essas tabelas, né? Eu preciso mandar, por exemplo, o S1060, que é a tabela de ambientes, né? Então tinha esse questionamento, tem muitas empresas que estavam entendendo que sim, outras que não. Então essa tabela 1060, ela não entra nesse momento agora, ela entra somente, né, para janeiro de 2018, tanto para as empresas com faturamento acima de 78 milhões e o segundo grupo, tá? E aí eu tenho, a partir do dia 1º de março, né, que será dado início à segunda fase da implantação, que são os eventos não periódicos, então as empresas também passam a enviar os eventos não periódicos, né. Aqui existe uma preocupação, né, onde pode acontecer os maiores problemas em relação ao envio dos dados do trabalhador, justamente pela qualificação cadastral. Então, eu tenho que correr atrás, se eu não conseguir qualificar a informação, aqui eu começo a ter problema no envio das informações em relação ao evento de admissão. Tá? Um outro item importante, eu estou agora mandando as tabelas. Eu posso antecipar uma fase? Eu posso mandar os eventos periódicos agora em janeiro? Não, o governo não aceita essa informação. Segundo eles, tem uma trava que tenho que respeitar cada fase do projeto. Né, em maio aí de 2018, eu tenho a entrada aí dos eventos periódicos. Então, o social estará apto a começar a receber as informações de remuneração. Então, as empresas terão que fazer a sua folha de pagamento e conseguir fechar a sua folha de pagamento também dentro do E-Social. Né? Então, aqui a gente não vai ter a substituição da GFIP ainda, né? A gente vai continuar com os recolhimentos dos encargos da mesma forma que a gente faz hoje. Tá? Depois, em julho de 2018, para as empresas com faturamento acima de 78 milhões, as empresas terão que fechar a sua folha de pagamento por meio do social. Né? Então, para que sejam gerados aí os valores das contribuições previdenciárias por meio da DCTF. Então, um sistema, né, que permitirá a geração da guia e também, né, para o novo FGTS, que fará a geração fará o recolhimento aí do FGTS. Entretanto, né, então as empresas, né, a partir dessas fases, as empresas elas precisam estar aptas, né, e precisam conseguir fechar o E-Social, mandar as informações com sucesso, porque vai ser o único caminho que a gente vai ter, né, para conseguir fazer a emissão e declarar as nossas informações trabalhistas e previdenciárias. A mesma coisa que eu falei, pessoal, para esse primeiro grupo, em relação a essas fases, elas se aplicam ao segundo grupo de empresas e também para o terceiro grupo de empresas, que são os órgãos públicos. Então, eu respeito essa data, respeito esse cronograma, e eu preciso respeitar para que eu consiga fazer, né, toda a declaração dentro do cronograma estabelecido pelo faseamento do E-Social. E-Social na TOTS. A gente tem, tá, bastante conteúdo em relação ao projeto, né? Então a gente tem aí no TOTS Digital E-Social, o endereço está ali em cima, tá? Esse material fica disponibilizado e também, se vocês quiserem acessar, tem vários conteúdos aqui. Tem toda a estrutura do social, tem o faseamento, enfim,
bastante conteúdo sobre o projeto que pode aí esclarecer bastante questões no dia a dia de vocês. Temos também, pessoal, isso que é uma novidade, tá? O atendimento online via chat. Então, se eu acessar lá na página do suporte, que é suporte.tots.com, lá do ladinho esquerdo, naquela ícone bem embaixo ali chamada e-social, ele tem um ponto de interrogação. Então, se você clicar ali, ele vai se apresentar, que é um assistente virtual, né? Vai dizer que você precisa cadastrar o seu e-mail, depois você cadastra o e-mail, aí você escolhe a sua linha de produto que você está utilizando. E a partir, né, a gente escolheu o RM e aí ele vai trazer vários assuntos, várias orientações que a gente tem, né, que podem ser utilizadas também. Então você vai clicando nessas opções, ele vai aí fazendo o direcionamento também sobre essa central que está disponível aí com o objetivo aí de facilitar, às vezes, muitas informações que a gente precisa via telefone, a gente consegue aí no próprio atendimento, tem bastante informação, tá, pessoal? E também, né, a gente tem o nosso repositório da TOTOS, né, aqui fica disponível aí todo o material que a consultoria elabora, não somente do e-social, temos diversos assuntos aí, além de trabalhista e previdenciário, nós temos todas as esferas estaduais aí, enfim, também está disponível para vocês, né, se vocês quiserem consultar, pode fazer a busca aí por assunto. Temos também, pessoal, outros treinamentos, outros webinars que a gente já fez, direcionados para outros assuntos, arquitetura, enfim, né, se vocês quiserem, aí está disponível no YouTube, só ir lá no pesquisar e digitar TOTOS mais e-social, aí vai ter uma série de materiais aí disponíveis também. E aí, finalizando, né, só reforçando para quem não teve a oportunidade aí de participar desde o início, vou repetir algumas informações. Esse webinar está sendo gravado, ele vai ser liberado, tá, pessoal? Ser liberado lá no YouTube. E assim que estiver disponível, o marketing vai mandar um e-mail para vocês. Então, quem fez a inscrição vai receber um e-mail dizendo que o material está disponível, o vídeo. Em relação ao PPT, a gente vai disponibilizar no TDN. Eu passei o caminho lá no TDN, então lá na página inicial tem do ladinho direito lá consultoria de segmentos, aí vai ter uma outra árvorezinha lá, material utilizados em evento, ano 2018, então o material do PPT já vai estar disponível aí até sexta-feira, a gente vai tentar colocar o mais rápido possível, quem tiver interesse também. E aqui estão os nossos próximos eventos que a gente vai realizar. Então, aí no dia 21 e 22, a gente vai falar de DIF 2018, né, que é uma obrigação também que a gente precisa entregar aí até o dia 28 de fevereiro. Então, a linha RM aí vai ter no dia 22, das 10 às 12. E o nosso próximo webinar, né, que é a segunda rodada 2018. Então, aqui a gente vai mudar um pouquinho o webinar, né? Então, a gente está fazendo esse webinar completo, como eu falei no início, porque tem muitas empresas que acreditavam que o e-social não seria obrigatório a partir de janeiro, então tornou-se obrigatório, a gente optou aí fazer um pouquinho mais completo, né, o último webinar completo de todo o fluxo do e-social, e a partir dos próximos a gente vai fazer o material voltado para cada fase, tentando trazer aí o máximo de novidades para vocês. Pessoal, a minha parte termina aqui. Eu só peço que vocês aguardem um minutinho, por favor, tá? Vai ficar no mudo, só para que a gente faça a transferência para a Lorena, que ela é analista aí da linha RM, que vai falar um pouquinho de produto, tá, pessoal? Obrigado e até mais. Lorena, você já está como apresentador, só ir ali na parte de compartilhamento e liberar a sua apresentação, para que a gente consiga te acompanhar, tá bom? Obrigada. Tá bom, Elisângela, obrigada.
Pessoal, boa tarde, né? Meu nome é Lorena, participo da Squad do E-Social. Eu vou repassar com vocês as últimas implementações, né, que foram liberadas para estar atendendo o E-Social, focando a primeira fase agora do E-Social, né? Eu informei, né, a minha apresentação vai ser voltada mesmo para a parte do sistema, né, da linha RM, demonstrando as implementações voltadas para a primeira fase do E-Social. A primeira questão que eu vou levantar para vocês na apresentação será quais são os PETs, né, que foram liberados com as últimas atualizações do layout 2.4.01. Então, aqui eu coloquei para vocês qual é a relação, né, dos releases e dos PETs que foram liberados com as últimas atualizações para estar atendendo o layout 2.4.01. Então, dentro do release 12.1.17, né, nós liberamos o patch 12.1.17.215. Então, para os clientes que estão nessa versão, eles podem estar atualizando a partir do patch 12.1.17.215 para estar contemplando as últimas implementações do E-Social. No release 12.1.18 é o patch 12.1.18.142, né, a partir dessa versão, dessa biblioteca. E na 12.1.19, nós liberamos algumas implementações junto com o release 12.1.19 no dia 8, né, de janeiro, porém alguns complementos, né, estão a partir do patch 12.1.19.101. Então, para quem já atualizou para 12.1.19, é importante também que aplique o patch 12.1.19.101. Eu vou enfatizar para vocês também a questão do procedimento, né, que deve ser executado para estar executando os scripts com as novas atualizações que constam nos novos patches, né, que foram liberados na semana passada. Muitos clientes estão entrando em contato informando, né, que ao atualizar a versão e logar pela primeira vez, está sendo apresentada essa mensagem informando, né, que o script do layout 2.4.01 do E-Social, né, precisa ser executado. Só que, anteriormente, nas outras versões, para quem, né, utiliza a linha RM, era necessário executar o script através do RM script executor.exe. Então, o usuário teria que acessar, né, o ambiente de instalação, acessar o executável do RM script, e está selecionando o script do E-Social conforme o layout, né? Igual vocês podem acompanhar aqui no print que eu coloquei na apresentação. Nas versões anteriores, a gente selecionava aqui e executava o script. Porém, nas versões atuais, essa opção foi incluída no atualizador de base de dados, que antes era executado somente para estar convertendo a base. Então, para quem já estava acostumado a executar o script através lá do processo de executor de script, tem que ficar atento, né, que nas próximas versões agora, nos próximos patches, é necessário executar o script através do RM atualizador. Então, quem estiver atualizando, né, com os últimos patches que eu passei no começo da apresentação, é necessário acessar aqui, aplicar o patch, acessar o RM atualizador e executar o script, né, do layout 2.4.01 para estar acompanhando, né, as últimas implementações. Eu coloquei para vocês aqui quais são as implementações que são importantes para a primeira fase do E-Social. As principais implementações que foram disponibilizadas nos últimos patches, elas estão concentradas no parametrizador. Então, para quem atualizar com as versões que foram liberadas na semana passada,
é importante estar acompanhando, né, as nossas documentações disponíveis lá no TDN, NIC para estar verificando, né, quais são os campos que foram liberados. A gente vai estar repassando aqui, mas é sempre bom que o usuário acompanhe as documentações que foram liberadas junto com os PETs. Dentro do parametrizador, quem já tiver atualizado, pode verificar que foi liberado, né, alguns campos novos para estar preenchendo as datas de obrigatoriedade de adesão do E-Social. Então, para estar acompanhando a questão do faseamento do E-Social, a equipe de desenvolvimento liberou mais 2 campos, né, para o usuário estar informando quais são as datas de adesão do E-Social. Então, vocês podem acompanhar aqui que nós disponibilizamos um campo para estar informando a data de adesão dos eventos de tabela, dos eventos periódicos e dos eventos não periódicos, né? Então, é importante que antes de estar realizando a transmissão, o usuário venha, acesse o parametrizador, informe qual que é o tipo de ambiente, né? Se é o de produção restrita, ou se é o de produção, se é o de produção ou de homologação mesmo, está passando a informação das datas e verificando todos os outros parâmetros, né? De integração com o TAF, e tudo. Então, aqui nessa primeira etapa do parametrizador, a gente vai ter esses campos novos para estar informando as datas e as outras 3 flags, né, que nós disponibilizamos para estar parametrizando a questão da geração dos gatilhos iniciais por eventos, né, e está parametrizando a questão também das mensagens e dos avisos, né, na geração do XML. Então, alguns clientes questionaram que quando eles realizavam a validação da base de dados no TOTS folha de pagamento, né, o sistema apresentava alguns avisos de alguns registros que não eram obrigatórios no XML. Então, para estar atendendo todos os clientes, né, nós disponibilizamos essa flag, não gerar aviso para o registro não obrigatório quando desconsiderado no XML, para o usuário selecionar quando ele deseja realizar a validação da base de dados, sem considerar os avisos que constam na estrutura do layout, né? Então, se eu marcar essa opção, eu não vou visualizar todos os avisos que já eram apresentados na validação da base de dados. Porque muitos clientes questionavam que isso, às vezes, dificultava a questão do saneamento da base de dados, porque, às vezes, o usuário considerava que era um erro e não era um erro, era só um aviso. Então, muitos clientes optam para que o sistema só demonstre quais são os erros mesmo ao executar a validação da base de dados, né? Então, outra flag que a gente liberou nos últimos PETs foi a flag de gerar erro de preenchimento para registro não obrigatório quando tiver algum campo preenchido. Alguns clientes entraram em contato também, informando que quando ia executar a validação da base de dados, eu ia gerar o XML, o sistema não estava apresentando, vamos supor, eu teria lá o campo de CNH preenchido, só que eu teria somente a categoria da minha carteira de habilitação preenchida. E quando eu executar a validação ou a geração dos eventos, ele não apresentava para mim, tipo assim, ele apresentava um erro, mas não ficava claro em relação a qual campo deveria ser preenchido, se tinha algum campo obrigatório preenchido. Então, a gente criou esse parâmetro para estar validando essa informação. Ele só vai gerar o erro, né, para o registro não obrigatório quando tiver um campo preenchido. Então, vamos supor, se eu tenho lá minha CNH, que é obrigatório, mas tem algum campo que não,
Lorena, a gente não está te escutando. Acho que Desculpa, deu uma Elisângela. travada. Eu vou voltar aqui no caso, então. Então, a gente liberou o parâmetro gerar erro de preenchimento para registro não obrigatório quando tiver algum campo preenchido. Então, vamos supor, quando a minha tag pai não for obrigatória, porém as tags filhas forem obrigatórias, se tiver algum campo preenchido, ele vai me apresentar o erro, contanto que eu marque o parâmetro. Aqui eu demonstrei para vocês, né, essa questão da flag gerar gatilhos iniciais por evento, que ela é destinada a estar liberando essa questão da seleção dos eventos, né, na hora que o usuário for executar o processo de gerar gatilhos iniciais por evento. Então, se o usuário selecionar o parâmetro gera gatilhos iniciais por evento, ele vai acessar, né, o processo de gerar gatilhos de eventos iniciais e vai verificar que os eventos a serem gerados aqui, no caso, ele vai ter a seleção, ele vai poder clicar e selecionar. Se eu não marcar a flag, ele vai apresentar para mim todos os eventos selecionados. Então, se eu não marcar a flag, eu vou executar a geração dos gatilhos com todos os eventos, e se eu marcar a flag, eu vou poder selecionar qual o gatilho, né, que eu desejo gerar, qual o gatilho referente a qual evento eu desejo executar, para estar alimentando lá a minha fila de eventos. Dentro aqui também do parametrizador, nós liberamos o campo, né, prefixo evento de tabelas, com as duas flags, utilizar prefixo para identificação dos eventos de tabela e utilizar código da coligada como prefixo. Este parâmetro, ele será utilizado quando existir mais de uma coligada com o mesmo CNPJ raiz. Isso ocorre quando a filial é cadastrada como coligada. Alguns clientes, né, utilizam o cadastro de coligada, informando as suas filiais. Então, aqui, eles vão poder estar marcando esse parâmetro, né, para estar gerando os eventos de tabela por filial. Então, é importante para quem utiliza essa estrutura, né, de cadastrar as filiais como coligada, caso deseje gerar os eventos de tabela por filial, será necessário, né, estar marcando essa parametrização. Então, esse parâmetro será válido para a geração dos eventos, né, S1010, S1020, S1030, o S1040, o S1050 e o S1060, que são os eventos de tabela. Dentro do parametrizador também, a gente liberou a flag utilizar relacionamento filial RM versus filial TAF para os eventos de funcionário, que habilita também a flag utilizar filial padrão. Com esse parâmetro marcado, né, será possível fazer com que o RM transmita os eventos de funcionário para a sua filial correspondente do TAF. Então, ao habilitar, né, o primeiro parâmetro, que é utilizar o relacionamento de filial RM versus filial do TAF, ele passa a ser necessário configurar todas as filiais que possuem eventos de funcionário na etapa de filiais RM versus TAF. Nós liberamos essa implementação para estar auxiliando os clientes, né, que utilizam a questão de restrição de acesso, né, do usuário por filial. Então, para estar fazendo essa parametrização, a gente teve que estar liberando essa flag para que os clientes possam parametrizar o usuário do TAF para visualizar somente as informações de uma filial específica, né? A flag também utilizar filial padrão fará com que todos os eventos de funcionário que tenham por origem uma filial que não esteja configurada nas etapas de filiais, na etapa de filiais RM versus TAF, seja transmitido para uma filial padrão do TAF. Então, aqui no próximo slide, vocês podem acompanhar que nós liberamos um de para, né, de filiais do RM com o TAF. Então, aqui o usuário vai ter que
clicar aqui no campo, né, código de filial do RM, informar qual que é a filial do RM que corresponde à filial de destino, né, das informações do TAF. Então, para utilizando as parametrizações, né, que nós informamos anteriormente, no slide anterior, o usuário terá que acessar aqui o campo, né, filiais RM versus TAF e informar, né, todo o de para, né, das filiais do RM versus as filiais do TAF. Então, aqui eu coloquei para vocês no slide só qual é o cadastro, né, do TAF que armazena essa informação do código de filial, porque alguns usuários estão amarrando a informação conforme o cadastro de filial mesmo do TAF. Só que o código de filial que deve ser informado dentro do RM Labore, né, do TOTS Folha de Pagamento, é o código associado no complemento cadastral do TAF. Então, eu coloquei aqui esse print, né, para vocês, só para estar reforçando essa informação, que o código de filial que deve ser informado dentro do parametrizador, né, é o código da filial que consta dentro do complemento cadastral do TAF. Então, aqui o usuário pode estar acessando lá, né, o cadastro de complemento cadastral e está avaliando, né, o campo aqui, código da filial, e repassando essa informação no parametrizador para estar fazendo a amarração de qual filial do RM corresponde à filial do TAF. Lembrando que essa parametrização deve ser realizada pelos usuários, né, que desejam criar, né, uma segurança no usuário do TAF, né, por filial. Um perfil de segurança dos usuários do TAF por filial. Seguindo aqui dentro do parametrizador, nas últimas versões nós liberamos também a opção, né, na etapa aqui 16, de sessões a desconsiderar. Então, nas versões anteriores, nós incluímos funções a desconsiderar, eventos e horários. Então, nos últimos patches liberados na sexta-feira, né, nós incluímos a opção, né, de estar informando quais são as sessões a desconsiderar. Então, informando aqui nessa etapa do parametrizador, né, os usuários podem informar quais são as sessões que serão desconsideradas na geração dos eventos, né? No caso, o S1005 e o S1020. Dentro aqui do cadastro de informações do empregador, nós liberamos também o campo de CPF do empregador, para estar atendendo as empresas, né, no caso as coligadas, que são identificadas por SEI. Então, o campo aqui de CPF do empregador só ficará disponível quando a coligada for identificada por SEI. Então, caso os usuários tenham alguma coligada com o SEI, né, eles podem estar acessando aqui informações do empregador e estar repassando a informação aqui no cadastro do CPF do empregador, conforme o layout 2.4 do E-Social, né, 2.4.1. Eu repassei as últimas implementações no parametrizador e no cadastro de informações do empregador, né, que são as parametrizações que eu acho importante para estar atendendo a primeira fase do E-Social. As outras implementações que eu vou falar agora são implementações que entrariam nas próximas fases, mas que já foram disponibilizadas nos últimos patches agora. Então, caso o usuário atualize aí o ambiente e acesse lá a aba E-Social, ele pode acompanhar que nós disponibilizamos, né, o processo de preencher categoria do E-Social. Esse processo, o sistema exige, né, que ele seja executado antes de estar gerando qualquer arquivo relacionado ao cadastro de funcionários, porque é necessário preencher qual é o código da categoria do E-Social. Nas versões anteriores, a gente fazia uma amarração entre o tipo do funcionário e a categoria do CEFIP, que já era utilizada pela rotina do CEFIP.
Porém, a gente teve alguns problemas, né, em relação a essa amarração, então nós resolvemos liberar o campo específico para estar informando a categoria do E-Social. Então, para estar fazendo esse preenchimento, né, do campo de forma global para todos os funcionários, é necessário executar esse processo, né, que foi disponibilizado lá na aba E-Social, de preencher a categoria do E-Social. Então, antes de estar enviando os eventos não periódicos e os periódicos, né, é importante que o usuário acesse aqui a aba E-Social e execute o processo de preencher categoria do E-Social para estar alimentando o cadastro dos funcionários. Dentro aqui também da aba social, mais dois cadastros, mais dois processos, né, que é o encerrar a atividade da empresa e o cargo inicial de funcionários demitidos. Então, quem atualizou o ambiente pode acompanhar que foi disponibilizado, né, uma opção aqui de outros processos, que armazena mais dois novos processos, né, um que é para estar encerrando as atividades da empresa e o outro que é para estar gerando a carga inicial de funcionários demitidos. Nós criamos esse processo aqui de carga inicial de funcionários demitidos para estar atendendo a situação no caso de que, vamos supor que eu preciso estar enviando a folha do meu funcionário para estar fazendo uma restituição ou uma rescisão complementar. E esse funcionário não foi enviado na minha carga inicial do E-Social. Então, porque o processo de gerar XML, né, ele só gerava as informações a partir da data de obrigatoriedade do E-Social, né, para aqueles funcionários que estavam ativos. Então, a gente criou esse processo novo aqui para estar gerando a carga inicial dos funcionários demitidos, para estar gerando os eventos para esses funcionários, caso eu precise fazer alguma retificação ou uma rescisão complementar, e eu preciso informar uma informação de algum funcionário demitido. Então, eu vou ter esse processo aqui para estar gerando o XML, a carga inicial desses funcionários demitidos. Aí aqui foi disponibilizado o campo, né, para estar informando o período da rescisão, o período do último movimento, tudo para estar atendendo a essa situação. E o processo de encerrar a atividade da empresa também é para estar encerrando as atividades da minha coligada, né, para estar finalizando o arquivo que a gente viu, o S1000, né, com as informações do empregador. Então, pessoal, eu vou estar finalizando aqui a apresentação. No caso, a minha apresentação foi só um complemento da apresentação do Flávio, para estar repassando quais foram as últimas implementações para estar atendendo a primeira fase e também as outras implementações que podem estar complementando o envio da segunda e da terceira fase. E a gente vai ficar disponível aqui no bate-papo, né, para estar respondendo as dúvidas, e vocês podem estar encaminhando ou então entrando em contato com nos nossos meios de comunicação, né? Boa tarde. Pessoal, é o Flávio falando. Só complementando o que a Lorena falou, o material que a gente utilizou nesse webinar, o PPT, ele já está disponível no endereço que eu passei para vocês, mas vou repetir, ele está disponível lá no http://tdn.totos.com. Tá? Ele já está disponível lá, o PPT que a gente utilizou aqui, tanto da parte de consultoria de segmentos, que a gente falou de legislação, também como o PPT que a Lorena passou. Tá? Então, apenas o vídeo, que ainda ele vai ser liberado, e assim que for liberado, as pessoas que fizeram a inscrição, elas vão estar recebendo um e-mail. A gente concluiu a nossa apresentação, como a Lorena falou, tá, pessoal? Então, quem não tiver pergunta aí, o evento está encerrado. Quem tiver pergunta, eu solicito que fique aí, poste aí no perguntas e respostas que a gente vai responder. Obrigado.
Pessoal, a gente está respondendo algumas questões aqui. Para quem não tem dúvidas, a gente já agradece. Os demais a gente já está pontuando perguntas. Coloquem para a gente no chat, por favor, que a gente já vai respondendo, ok?
Pessoal, as perguntas que estão sendo colocadas no chat a gente está respondendo agora, tá? A parte da apresentação, tanto da consultoria quanto da linha de produto ARM, estão disponíveis no TDN, a gente já subiu os PPTs. Este evento está sendo gravado, só que o vídeo demora um pouquinho para ser editado, então normalmente de uns 10 dias a gente sobe na mesma página do TDN, sobe os vídeos também, tá bom? Quem não tem dúvidas ou quem já sanou sua dúvida, o evento já conclui, nós já concluímos, né? Agradecemos a participação de quem já esteve conosco. Os que estiverem dúvida, coloquem que a gente está respondendo, tá? E a gente está respondendo as informações pelo chat, tá bom? Obrigada.
Pessoal, boa tarde. Nós vamos, para facilitar aqui a resposta às perguntas que vocês estão passando para a gente vai colocar alguns tópicos aqui, que são os tópicos que mais se repetem, tá? Então, vamos começar com relação à data de entrega do E-Social, a data de início de obrigatoriedade, que é uma pergunta que vem se repetindo aí várias vezes. Então, é o seguinte, se você tiver no seu ambiente de produção restrita, que é o seu ambiente de homologação, a data é 1/1 de 2016. Para o ambiente de teste, para o ambiente de produção, a data é 1/1 de 2018, ok? Tem muitos clientes aqui perguntando para a gente sobre um erro que está acontecendo no validador do E-Social, informando que a data de admissão está posterior à data de obrigatoriedade. Então, assim, a gente já ajustou, já tem correção para isso. Eu peço que vocês atualizem aí. Quem tiver na 12.1.17, atualiza para o último patch da 12.1.17. Quem tiver na 12.1.18, atualize para o último patch da 12.1.18. Para todo mundo que está falando que tem ticket aberto conosco aqui, a gente está anotando todos os tickets que vocês passaram, a gente vai procurar priorizar dentro da nossa possibilidade aqui das demandas que a gente for recebendo, tá? Mas para todos vocês que passaram para a gente tickets que ainda não foram respondidos, a gente vai procurar priorizar os tickets que vocês passaram aqui para a gente de acordo com a nossa demanda, o mais rápido possível, é lógico. Pessoal, com relação à rúbrica versus eventos, a gente não tem um documento pronto de qual rubrica eu devo associar ao evento. Por que a gente não fez esse documento? Porque a gente tem uma gama enorme de clientes e cada cliente tem uma particularidade. Então, se eu determinar qual é a rúbrica, a rúbrica exata que eu devo associar ao código de cálculo, eu vou estar englobando todo mundo em como se todo mundo tivesse a mesma parametrização e não tivesse particularidade entre os nossos clientes. Então, por isso, nós optamos por não oficializar em qual rúbrica, em qual evento eu vou associar determinada rúbrica. Então, o que a gente aconselha a fazer? A gente aconselha que vocês, clientes, analisem a gama de rúbricas que o governo disponibilizou e faça a associação entre as rúbricas e os eventos que vocês têm na folha de pagamento. Caso surja alguma dúvida, a gente aconselha que vocês entrem em contato com uma consultoria própria jurídica, para que eles consigam orientar vocês em qual evento associar a rúbrica, ok?
Pessoal, tem bastante questões aqui, a gente estava conversando. Vale a pena as informações aqui a gente trabalhar e até levar de repente uma FAQ, deixar disponível. Então, algumas coisas que vocês estão perguntando assim, esse evento ele foi gravado, tá? O vídeo vai ser editado ainda. O material que a Lorena apresentou, que a consultoria e o Flávio apresentou também no início, está disponível no TDN, já está lá disponível. Então, se vocês quiserem alguma coisa do que a Lorena apresentou aqui, quiser rever ou pegar alguma informação de print de tela que ela passou, já está lá no TDN, basta vocês entrarem no tdn.totos.com, na parte da consultoria de segmentos, material de evento 2018, tem tanto o evento do E-Social, que é esse que a gente está finalizando agora, quanto o evento da DIRF que já foi realizado, tá bom? Para relembrar um pouquinho, agora em fevereiro nós vamos ter mais um evento do E-Social. O planejamento da TOTUS é realizar um evento desse por mês. A gente sabe que esse é o ano de implantação do E-Social, então é comum que tenhamos mais dúvidas, que tenhamos informações da TOTUS para passar para vocês. Tá? Então, em mês de fevereiro, nós já temos marcado um evento tanto para a DIRF quanto para o E-Social, segunda rodada dos dois, tanto DIRF quanto E-Social. Material disponível no TDN, vídeo a gente vai pedir só uns 10 dias, mais ou menos, que é o que a equipe de marketing precisa para poder editar a programação e colocar lá. Muitas respostas a gente já conseguiu passar via chat, mas tem muita coisa chegando e a gente não vai conseguir finalizar em tempo do evento, tá bom? Então, a gente agradece a participação de todos, o material a gente vai disponibilizar através de FAQ, os chamados que vocês passaram aqui, que já estão registrados no nosso sistema, a gente já anotou para priorizar e dar um retorno o mais breve possível. Tá? Agradecemos a participação de todos vocês, esperamos revê-los em alguns aí nos eventos de fevereiro. Obrigado pelo tempo, um bom dia de serviço a todos vocês. Até mais, até o nosso próximo evento. Obrigada, encerramos por aqui agora, tá bom? Até mais. O organizador saiu da reunião.